Olá, eu sou o professor Gilmar. Eu queria convidar você, profissional do direito, militar, você que é advogado, você que é estudante, vá de Meca, vem comigo. Nós vamos conversar um pouquinho agora aqui sobre um assunto muito, mas muito interessante, muito gostoso, mas interessante. Ele é um pouco desconhecido do meio acadêmico, que é o direito militar, o direito penal militar. Então, se você gosta do tema, se você atua na área, se você é um apaixonado como eu pelo tema, vá de Meca, vem comigo. Primeira coisa, então, que a gente precisa entender para debater o direito penal militar é a origem epistêmica da palavra direito. A palavra direito vem do grego directus, significa aquilo que é reto, aquilo que é correto. O direito, então, sendo um caminho reto, correto, ele vai ter uma plasticidade, vai ter uma mudança, uma adaptabilidade no tempo e no espaço. Aquilo que no Brasil de hoje era aceito no Brasil colônia, para os nossos dias pode não ser uma coisa aceitável, recepcionada. Exemplo, escravatura. O Brasil já foi um país aí que tinha escravos. Hoje, isso é totalmente abolido, até a discussão. O trabalho escravo é crime no Brasil. Olha, nós estamos falando de um Brasil hoje, comparando com o Brasil do passado, o que mostra que o nosso direito ele tem essa plasticidade. Então, de novo, direito vem do grego directus, aquilo que é reto, e militar vem do grego milicius, do latim militare, significa aquele que dá a vida pelos seus. O direito militar e o próprio termo militarismo, ele surge, anota aí, pega seu caderno, ele surge 10 séculos antes de Cristo. Anotou? De novo, direito militar surge 10 séculos antes de Cristo com os sumérios. A Suméria seria hoje ali o Iraque, aquela região. Os sumérios foram os primeiros povos a organizarem o serviço, a estrutura militar. Futuramente, 10 séculos antes de Cristo, depois eles deram origem ao Império Romano. Os sumérios inspiraram os romanos. E naquela época, para que desenvolvesse o militarismo, era preciso que se trabalhasse algumas variáveis. Interessante, 10 séculos antes de Cristo eles pensaram isso e pensaram. E quais eram estas variáveis para que uma pessoa, um camponês, um lavrador, se tornasse militar? Primeira coisa, ele precisaria ter um treinamento específico. Segundo, ele teria que ser uma pessoa selecionada. Não eram todas as pessoas que apresentavam o perfil de ser militar. Ele também precisava ter dedicação exclusiva e para isso ele receberia uma contraprestação financeira chamada soldo. E por fim, ele teria um armamento, uma armadura, um fardo identificando e um código de conduta ética para ele. Este soldo, essa remuneração financeira que era entregue ao militar para se dedicar exclusivamente, treinar, fazer o seu juramento perante o seu senhorio com a sua espada e receber um fardo, uma farda, para poder defender o seu reino, e dava a ele o título de soldado. Então a palavra soldado, com todas as letras maiúsculas, significa o militar, o milicius, que dá a vida pelos seus e que se dedica exclusivamente àquela causa, inclusive estando disposto a doar a sua vida. Esse é um resumo do que vem a ser o militar, o milicius. Bom, esse código de conduta, ele passou por várias evoluções. No direito romano, pegou as ordenações romanas. Depois, passado o tempo, quando se invade efetivamente o Império Romano, lá, quando já era Constantinopla a capital, encerra essa Idade Média e começa o expansionismo marítimo europeu, Portugal e Espanha se lançam sobre os mares e chega aqui no Brasil em 1500, efetivamente, os portugueses. Os portugueses trazem com eles toda uma ordenação jurídica, as ordenações afonsinas, as manuelinas, o Código do Conde de Lippe e todo o Código da Armada de Portugal. Fato é que o Brasil viveu essa experiência e essa expertise portuguesa durante ao longo de todo o seu tempo, passando inclusive pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. O Brasil veio a experimentar uma estrutura militar, um código militar, só em outubro de 1969, em plena Guerra Fria, quando foi publicado o Decreto-Lei 1001 do ano de 1969, que é o Código Penal Militar, e o Decreto-Lei 1002, da mesma data, Código de Processo Penal Militar, que é a única ordenação jurídica até hoje vigente no
Brasil. Então, o primeiro código, a primeira ordenação jurídica que positivou o direito militar brasileiro é o atual Código Penal Militar. Antes dele, nós tínhamos os tratados internacionais, os militares brasileiros, eles lutaram na Segunda Guerra Mundial. O Brasil não teve efetivamente uma participação expressiva na Primeira Guerra Mundial, apenas fornecendo alguns víveres e alguns insumos básicos de guerra, mas na Segunda Guerra Mundial a Força Expedicionária Brasileira teve uma participação muito proeminente. Bom, então, para você que é estudante, você que está acompanhando o nosso debate, é muito gostoso, muito calorado, né, pessoal? A professora Luísa Brum, a Maria Vitória deve estar lá acompanhando esse debate. Gente, é muito limitado o estudo do direito militar, é restrito a uma casta intelectual muito limitada. Por quê? Hoje o direito militar está exclusivamente voltado para as áreas de pós, em lato e estrito sensu. Então você que está nos acompanhando aqui deve estar pensando assim, mas e hoje, professor, como que faz com o direito militar, já que começa lá com o Código Sumério, passa pelo Império Romano, passa pela Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial e chega hoje através do Decreto-Lei 1001 de 69. É preciso passar pelo filtro de constitucionalidade, porque em 5 de outubro de 1988, quando efetivamente inaugura-se o Estado Democrático de Direito através da Magna Carta vinda das mãos do povo em 88, eu, como cientista jurídico que sou, como professor, eu preciso fazer uma análise hermenêutica desse Decreto-Lei 1001 de 69. Fato é que, nos dias de hoje, para licionar essa matéria, para debater essa matéria, nós, professores, juristas, estudantes, advogados, militares, nós precisamos usar uma teleologia, uma interpretação conforme a Constituição. Nós precisamos lá em 69 trazer o código para os dias de hoje e vamos usar a matéria constitucional, os filtros constitucionais. Um desses filtros é a análise do Decreto-Lei 1001, ou seja, hoje, ao passar pela Constituição, o Decreto-Lei, que não existe nos termos do artigo 59 da Constituição, ele foi recepcionado com status de lei ordinária. Pelo processo legislativo, hoje, o Congresso Nacional legisla no Brasil através de lei ordinária. Então, o que era Decreto-Lei de 69, hoje é recepcionado com status de lei ordinária. E a pergunta que fica é, professor, sim, toda a matéria que foi escrita lá, na época de uma Guerra Fria, em 69, ela foi totalmente recepcionada? Não, meu querido aluno. Nós, inclusive, vamos ter um debate ao vivo, que eu queria convidar vocês para acompanhar conosco aqui no site. Eu vou estar ao vivo com vocês, vocês vão acompanhar, vão receber posts convidando. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa recepcionalidade ou não. Mas, efetivamente, esse decreto-lei ele foi parcialmente recepcionado. Nem toda a matéria prevista nele foi recepcionada. Exemplo, a palavra assemelhado não existe hoje. Ou é militar ou é civil. Não existe mais o assemelhado, que seria um meio termo. Então, três pilares fundamentais do direito militar. 3 pilares fundamentais. Quais são? De novo, conhecer o conceito, a diferença do conceito analítico entre crime comum e crime militar. Conhecer a estrutura da justiça militar, a estrutura dela. E, obviamente, o processo penal militar. Feito esse preâmbulo, então, Vadimecum, vem comigo, vamos conhecer os 3 pilares fundamentais do direito militar. Primeiro pilar, diferença entre o conceito analítico de crime comum e crime militar. Meus queridos, crime comum, a classificação doutrinária vai variar de local para local. Por exemplo, a corrente paulista, o Andreucci, o Celso Delmando, o Sungria, essa turma paulista, quando eu falo turma de estudiosos, tá, gente, do direito penal comum, classifica crime comum como um fato típico antijurídico. Já a corrente mineira, encabeçada pelo professor Gilmar e outros professores de renome, eles trabalham o conceito tripartite. Crime comum é um fato típico, antijurídico culpável. Para nós, estudiosos do direito militar, eu quero acrescentar anota aí, professora Luísa Brunçoc, que está nos assistindo agora, pega a sua caneta, anota aí no seu book. Conceito analítico de crime militar é um conceito tetrapartite. Crime militar tem que ser um fato típico, antijurídico, culpável e
precisa se amoldar a uma das variáveis do artigo 9º. Esse artigo 9º, inclusive, vai ser objeto de aprofundamento, de aprofundação, de debate na outra aula que os senhores serão convidados. Os senhores vão receber um post, os senhores vão acompanhar o post convidando para a nossa aula às 20 horas. Nós vamos à noite debater, por volta de 30, 40 minutos, um pouco mais sobre o crime militar, sobre o artigo 9º. Bom, esse artigo 9º, ele está escrito exclusivamente no Decreto-Lei 1001. Ele tem um caput que fala dos crimes militares em tempos de paz e traz 3 variáveis importantes que nós vamos estudar no nosso próximo encontro ao vivo. Eu tenho uma variável, ratione persona, quem pode ser o sujeito ativo do crime militar. Eu tenho uma variável ratione legis, o que fala a lei penal militar sobre o amoldamento do que seria crime militar. E a variável mais preocupante para o estudante, cuidado, meus queridos, nem toda conduta praticada no interior de local sujeito à administração militar, ou seja, quartel, nem tudo que se pratica dentro de quartel é considerado crime militar. Por exemplo, civil não tem a possibilidade de praticar um crime militar contra outro civil, nem dentro de quartel. Depois nós vamos verificar essa questão, ok? Veterano é o termo, um predicado carinhoso que nós atribuímos ao militar que já está na reserva ou na reforma, chamado inativo pela lei administrativa militar. Veterano não pratica crime militar contra outro veterano. Então, cuidado, porque essa variável ratione locus dentro de quartel, mesmo que seja em quartel, militar veterano não pratica crime militar contra outro veterano. Mas nós vamos, obviamente, debater isso com vocês no nosso encontro ao vivo. Então, de novo, conceito analítico de crime militar. Fato típico, antijurídico, culpável, mais artigo 9º. Crime comum, fato típico, antijurídico e culpável. Então, essa é uma diferença epistêmica que o estudante, o operador do direito, o cientista jurídico, ele precisa entender, senão efetivamente ele não vai conseguir interpretar da forma correta a norma jurídica militar. Segundo pilar do direito militar, nós precisamos entender, é a diferença, a competência e a estrutura entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual. Vamos começar falando da Justiça Militar da União. A Justiça Militar da União, ela foi o primeiro órgão do Poder Judiciário no Brasil, porém só vem integrar. Olha o que eu vou falar, é o primeiro órgão jurisdicional do Brasil, porém no começo, lá em 1500 e pouco, quando ela foi instituída, os conselhos militares, os conselhos de guerra aqui, elas integravam o executivo. A Justiça Militar ela só foi integrar o Poder Judiciário em 1934, com a Constituição de Vargas, que a Justiça Militar da União sai como órgão executivo e integra como órgão do Poder Judiciário. Bom, como que funciona a Justiça Militar? Eu preciso retomar um pouco lá do direito sumério. Quando o militar ele ia para o campo de batalha ou defender o seu território, o seu feudo, o seu reino, ou quando ele ia tomar territórios, junto com a tropa, ia toda uma estrutura de justiça. Ia um pretor romano, iam 6 generais. E lá, à medida que os crimes militares aconteciam, eles montavam uma grande mesa e eles julgavam lá no campo de batalha, presidido pelo pretor e mais 6 juízes, ou seja, era um conselho de guerra formado por 7 juízes, um togado, o pretor falando em nome de César, e 6 generais que dominavam o direito do campo de batalha. A essa justiça rápida, ágil, presente no campo de batalha, dá-se o predicado jurídico de iuris castrum, ou justiça castrense. Então, o que é uma justiça castrense? É a justiça rápida, ágil, que acompanha a tropa no campo de batalha. Então, é muito comum, inclusive, algumas pessoas, quem realmente é mais estudioso do direito e é preciosista nos termos, quando se refere à justiça militar, fala assim, porque é a justiça castrense. Então esse termo justiça castrense significa justiça do campo de batalha. Então lá naquela época, qual que era o órgão que julgava o crime militar? É o chamado escabinato ou escabinado, que vem do grego chamado escabinare, significa órgão colegiado. Órgão colegiado formado pelo pretor, que presidia, e mais 6, ou seja, o pretor e mais 6 generais, 6 generais e o pretor, 7 juízes. Eles
e formava o chamado escabinato ou escabinado. Essa estrutura mantém-se hoje, só que com um pouquinho de diferença. Em âmbito da União, a Justiça Militar da União, ela recebeu nos artigos 122, 123 e 124 competência plena. A Justiça Militar da União processa e julga os crimes militares, inclusive processa e julga o civil que praticar um crime militar, como por exemplo o crime de insubmissão. A Justiça Militar, então, ela tem competência ratione legis. Ela processa e julga os crimes militares. Obviamente que criança e adolescente não pratica o crime, pratica acto infracional, então criança e adolescente estão excluídos do rol da prática de crimes militares. Justiça Militar da União, em primeira instância, eu tenho chamados conselhos de justiça. Conselho Especial de Justiça, cuja competência é processar e julgar os oficiais das Forças Armadas e as praças que cometerem crime militar em concurso. E Conselho Permanente de Justiça é um órgão exclusivo para processar e julgar praças. Com a recente modificação da Lei de Organização da Justiça Militar da União, a presidência do Conselho, ela mudou. Antigamente pertencia ao juiz militar, mais antigo. Agora passa para o juiz togado, que se chama hoje, com a atual mudança da legislação, ele deixa de se chamar juiz auditor e ele passa a se chamar juiz federal da Justiça Militar. Ele, hoje, preside o escabinato, preside o conselho e ele também julga singularmente o civil que praticar crime contra as instituições militares, que praticar crime militar. E só uma observação que nós vamos falar, né, na aula ao vivo, mas só dando um spoiler para os senhores, que crime doloso contra a vida de civil praticado por militar das Forças Armadas sempre será julgado na Justiça Militar da União, não há exceção. Já a Justiça Militar Estadual, nós estamos falando do segundo pilar, patamar, que nós estamos, né, que sustenta o direito militar, que é a estrutura da justiça. Eu vou falar da Justiça Militar Estadual. Ela tem competência ratione persona. Diferentemente da Justiça Militar da União, ela não processa e julga todo o crime militar. A Justiça Militar Estadual, ela tem competência limitada, ratione persona. A Justiça Militar Estadual, nos termos do artigo 125 da Constituição Federal, ela processa e julga os militares estaduais, que nos termos do artigo 42 da Constituição, são policiais militares e bombeiros militares. Então, de novo, a Justiça Militar Estadual tem competência ratione persona. Processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares quando praticarem um crime militar. Obviamente, retira da sua alçada a possibilidade de julgar civil. Logo, civil não comete crime militar estadual. E com uma peculiaridade. Através da emenda 45, a Justiça Militar Estadual também não processa e julga crime doloso contra a vida de civil praticado por militar estadual. Nesse caso, o juiz de direito do juiz militar, que é o juiz togado, ele remete os autos de IPM para a Justiça Comum. Também vamos falar isso na próxima aula, ao vivo, comigo. E qual outra mudança em termos de estrutura e competência? A Justiça Militar Estadual, ela tem dois órgãos de primeira instância também. O juiz de direito do juiz militar, é o juiz togado, é aquele pretor lá romano. Ele processa e julga ações contra atos disciplinares militares, que é de matéria civil, que a Justiça Militar da União não recebeu. E ele processa e julga singularmente o militar que praticar um crime militar contra civil, salvo se esse crime for doloso contra a vida. E nos demais crimes militares, ele, juiz de direito do juízo militar, ele preside os conselhos de justiça. Então, de novo, na Justiça Militar da União, o juiz togado chama-se Juiz Federal da Justiça Militar. Em âmbito estadual, juiz de direito do juízo militar. E em ambos os casos, quem preside os conselhos especial e permanente são os juízes togados. Então, hoje, se você for estudar o Código de Processo Penal Militar, vocês vão encontrar a palavra juiz auditor. Ela não existe mais. Você vai substituí-la por juiz togado. E o terceiro pilar, o terceiro sustentáculo do direito militar, que é o processo penal militar, ele tem uma particularidade. Quando nós abrimos o Código de Processo Penal Militar, ele chama atenção para que nós, estudantes, estudiosos do direito militar, prestemos atenção lá no artigo 6º. Ele fala: observar-se-ão as disposições previstas neste Código, ou seja, o Código de Processo Penal Militar, no que forem aplicáveis aos processos que correm na Justiça Militar Estadual, vírgula, exceto, ou seja, não pode usar
a própria estrutura da justiça, ou seja, precisa olhar a Constituição, os recursos e execução de sentença. Então, nós, cientistas e juristas que somos, precisamos entender que as matérias, não obstante correlatas, elas acabam tendo uma peculiaridade especial. Então, em âmbito estadual, por exemplo, a competência para analisar matéria civil, ela pertence a uma auditoria específica e não existe o chamamento do conselho, é ato privativo do juiz de direito do juízo militar. Então, conhecer o processo penal militar, ele vai fazer a diferença. Por exemplo, a última fase do processo penal militar, do processo penal, o civil não, é a audiência de julgamento. A audiência de julgamento sempre mesmo quando a vítima for civil e for julgado sozinho pelo juiz de direito, é em audiência aberta, pública e na forma verbal. O juiz de direito do juiz militar passa a palavra para a acusação, para ter 3 horas da acusação. Depois ele passa a palavra para a defesa. Depois, se tiver réplica e tréplica, só ao final ele vai manifestar seu voto. Se for o Conselho de Justiça, começa o juiz togado manifestando o seu voto, passa a palavra para o oficial mais moderno, até chegar no oficial superior. E a sentença, o sentimento, ela é formatada pelos votos. Eu tenho 5 votos de juízes, a sentença será o detalhamento no relatório, fundamentação e dispositivo, o que cada um dos juízes procedeu, o que ele sentiu, o que ele relatou, o que ele fundamentou. Inclusive, se for uma sentença de natureza condenatória e não houver consenso na dosimetria de pena, um juiz, todos condenaram, mas um aplicou pena mínima, um aplicou pena máxima, um aplicou, enfim, o juiz de direito do juiz militar ou o juiz federal da justiça militar, o juiz togado, ele vai fazer o chamado voto médio. Ele vai ter uma metria que não vai pegar nem o voto mais gravoso, nem o mais benéfico, ele vai fazer o voto médio. Aí, a partir daí, vai sair o quantum da sentença. Também, em pública audiência, o juiz tem que se manifestar sobre a possibilidade do sursis, que é a suspensão da execução da pena, e do regime de cumprimento. Isso tudo de maneira oral, direta, não pode ir para casa, voltar e preparar. Ok? Turma! Eu sei que foi muita coisa, eu sei que esse direito é maravilhoso, eu sou apaixonado. Você está gostando? Você gostou? Então eu quero te convidar aqui, ó, acompanha meu dedinho aqui, ó. Vai aparecer no vídeo para vocês um convite, um link para vocês acessarem, fazer contato. A professora Luísa Brum, a Maria Vitória vai estar acompanhando vocês aqui, ó. Acompanha aqui o dedinho do professor Gilmar. Aqui vai estar o convite para vocês para a nossa próxima aula, que vai ser ao vivo, tá bom? Eu espero que os senhores tenham gostado dessa nossa videoaula. Eu espero que os senhores também se apaixonem pelo direito militar e eu aguardo a todos no nosso próximo encontro, desejando saúde, serviço, prosperidade, justiça e paz. Muito obrigado, forte abraço, aguardo vocês na nossa aula presencial. Tchau, tchau!